aqui de volta com mais um vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Femingos, o canal sobre criatividade. Meu nome é Fernanda e hoje nós vamos falar sobre a forma que as mulheres são desenhadas em quadrinhos. Simples assim, eu acho que essa foi uma questão muito presente na minha vida desde muito cedo, mas eu não sabia dizer, apontar o que estava de errado. Até chegar na faculdade e ter uma matéria chamada Teoria do Design 3, que era sobre design e gênero, em que minha professora de fato trouxe esse assunto à tona e conversamos sobre isso, debatemos e hoje eu tenho ele muito claro na minha mente. Então eu queria muito tempo falar sobre isso, mas teve um fato que teve que acontecer para eu de fato finalmente vir aqui sentar e conversar. Semana passada eu vi nos stories da minha amiga, a Júlia, que ela tinha compartilhado nos stories dela uma arte que um artista fez, que era para ser uma capa da Mulher Maravilha brasileira, a Yara Flores. Ela compartilhou no stories e perguntou: "Isso é uma brincadeira?" E eu cliquei para ver do que ela tava falando e imediatamente eu entendi. Parecia uma grande piada de mau gosto. Rapidamente sobre esse artista, que na bio do Instagram dele ele disse que já trabalhou na Marvel, na DC Comics, e uns seguidores comentaram comigo que ele já é uma figura polêmica nesse meio, ele é conhecido por ser um artista com esse nível de arte aqui, que ele repete, que ele não se desculpa e ele acha que isso tá legal. Mas vamos às imagens. Então essa é a capa que ele desenhou, você consegue ver a Mulher Maravilha em primeiro plano, mostrando a bunda dela por algum motivo e falando "All my peitos". Você se deu o trabalho de usar o Google Tradutor pra isso. Mas não acaba por aí. Um personagem pergunta: "Quem é essa?" E daí o Batman responde: "Essa é Yara Flor, a Mulher Maravilha brasileira." E o outro personagem pergunta: "Como você sabe?" E o Batman responde: "Olhe para a bunda dela." E lá atrás também tem o Homem-Aranha sendo sem noção. Pra mim, esse desenho aqui foi a gota d'água mesmo, porque ele foi publicado há uma semana atrás, então eu acho que eu vi no dia seguinte que foi publicado. E o que eu fiquei chocada é que foi publicado nos dias de hoje. A gente não tá falando de uma representação antiga, a gente tá falando de algo que acabou de ser postado no Instagram. E bom, eu particularmente achei ridículo por ele estar representando a mulher brasileira de forma tão estereotipada e objetificada. Ele fez questão de usar a palavra peitos e bunda em português, então foi realmente uma forma de representar a nossa cultura do jeito mais esculachado, ridículo possível. Mas o erro e o mau gosto de uma pessoa, de um artista, sinceramente não me preocupa tanto. Afinal de contas, a gente sabe que tem muita gente sem noção no mundo. E sempre vai ter esse tipo de coisa. Sim, ele tava sendo xenofóbico, sim, ele tava sendo desrespeitoso. Mas eu não ligo pra ele, pra ser bem sincera, eu nem fazia ideia de quem ele era. O problema realmente veio quando eu comecei a ler os comentários. Esse artista, então, fez também uma legenda falando que esperava que os fãs brasileiros dele gostassem, e os comentários estavam inundados de homens brasileiros sendo pervertidos, reafirmando esse artista, reafirmando o estereótipo e simplesmente apoiando tudo isso que a gente batalha contra. Eles estavam de novo falando que a mulher é isso, que a mulher é bunda, que a mulher é peito, que a mulher é simplesmente o corpo dela, que é isso que eles gostam e que aqui no Brasil é assim mesmo, está corretíssimo. Olhando assim rapidamente, eu vi um ou outro comentário de pessoas que não tinham gostado, mas era pouca coisa. E depois ficou claro por quê. Eu comentei, eu vou mostrar pra vocês meu comentário, a Júlia, que tinha primeiro compartilhado, também tinha comentado, minhas amigas comentaram, amigos comentaram, e depois que eu compartilhei nos stories, muitas outras pessoas também foram lá comentar. E ele simplesmente apagou nossos comentários e nos bloqueou todos. Ele simplesmente saiu apagando e bloqueando qualquer opinião que fosse contrária à arte dele. Eu acho que isso que ele fez foi pior do que essa arte de mau gosto, porque ele silenciou as pessoas que realmente tinham algo pra dizer ali. Não eram pessoas propagando ódio, por exemplo, eram pessoas conversando com ele, eram pessoas debatendo, eram pessoas falando: "Cara, isso não tá legal, eu sou uma mulher brasileira e essa sua representação de mulher brasileira está altamente ofensiva, desrespeitosa e de mau gosto." Então aqui está meu comentário. Eu podia ter dito muita coisa, eu pensei muito a respeito, mas naquele momento eu ainda não tinha nenhuma informação sobre que tipo de pessoa era e eu queria de fato acreditar no melhor. É isso que eu sempre faço. Então eu comentei uma coisa que eu achei que talvez pudesse ajudar ele a nos entender e a ver o nosso lado. Por que a gente se ofende? Por que a gente não gosta de quando tratam as mulheres brasileiras como objeto? Traduzindo, é mais ou menos isso. Existem dados que mostram que uma mulher é estuprada no Brasil a cada 8 minutos. Imagine como seria legal ter uma super-heroína no nosso lado. Você podia ter escolhido tantos jeitos diferentes de retratar ela e fazer seu trabalho, mas ao invés disso, você fez
Isso. Hipersexualização na mídia é uma das coisas que não nos ajuda. Essa seção de comentários está cheia de homens desrespeitosos que fazem o mundo ser inseguro pra gente. De todo mundo que eu conhecia que estava conversando comigo no direct ao mesmo tempo sobre essa publicação, essa eu acho que foi a conclusão de todas nós mulheres. O pior de tudo eram os comentários. Então eu queria mostrar pra ele que, cara, os seus comentários, isso aqui, esse momento que está acontecendo na internet, esse lugar que eu infelizmente tive o desprazer de cair na internet, transforma o mundo em um lugar mais inseguro pra gente. A gente se sente insegura. Eu sinceramente achei meu comentário bem razoável e bem sensata, mas ele claramente não ligou e apagou e me bloqueou. É muito difícil pra mim fazer um vídeo como esse porque eu não sei quem tá me assistindo, eu não sei o quanto eu preciso explicar, eu não sei quanto de vivência cada pessoa tem, mas passando assim muito por cima, a gente tem um grande problema no mundo que é a violência contra a mulher, que vem do machismo, que vem do patriarcado que tá na nossa sociedade sistematicamente. Ou seja, o machismo estrutural, que é assim como o racismo estrutural, ele tá rodeando tudo da nossa sociedade, porque é tão antigo, vem há tanto tempo que as nossas instituições foram feitas com base nesses valores machistas, que é, né, de deixar a mulher sempre num segundo plano, um plano inferior. Então, nossas instituições, nossos ideais, nossos paradigmas, nossos padrões de beleza, tudo que a gente criou, tudo que o ser humano tocou a partir dali, veio com esse olhar machista junto. Por isso tá impregnado em tudo. Então, hoje, pra gente poder tentar consertar esse problema, tentar ter equidade na nossa sociedade, tentar trazer um olhar de igualdade, que mulheres e homens e trans e pessoas não binárias, todos têm o mesmo valor, são todos seres humanos e todos merecem ter os seus devidos direitos. E para tentar consertar isso tudo, para tentar mudar esse paradigma machista, a gente tem que começar a olhar tudo que a gente tem em volta pra tentar ver onde está o problema pra poder consertar, entende? Se a gente simplesmente fechar o olho, nada vai mudar. Então, pra consertar alguma coisa na vida, você primeiro precisa entender que aquela coisa tá quebrada. E é aí que entra esse olhar crítico, que é tão importante. E é aqui que entra esse vídeo. Então, mulheres ao longo dos anos começaram a notar coisas estranhas e chamar a nossa atenção pra elas. E uma delas foi a forma em que as mulheres são desenhadas nas histórias em quadrinhos. Uma coisa que as pessoas não sabem sobre mim é que, na verdade, eu adoro Marvel, DC e esse universo de quadrinhos. Cinematicamente eu tenho acompanhado, mas quando eu era mais nova eu cheguei a comprar alguns quadrinhos porque essa era uma coisa que eu achava interessante e que eu podia acompanhar. Uma coisa até que eu lembro é que uma das primeiras coisas que eu desenhei para aprender a desenhar foi que eu peguei um quadrinho que eu tinha e desenhei o Flash. Eu tava copiando, né, pra assim poder tentar aprender um pouco da técnica, o que era feito ali, eu gostava do traço. Mas enfim, os quadrinhos sempre foram uma coisa que eu tive interesse, mas que eu nunca tive uma continuidade muito grande na minha vida. E eu nunca parei pra pensar muito por que também. Quando eu cheguei na faculdade e tive essa matéria, então, tudo fez muito sentido. Os quadrinhos simplesmente não foram feitos para mulheres e meninas. Eles nunca tiveram nenhum interesse em realmente se comunicar com esse público, porque ele sempre foi predominantemente uma área dominada por homens. Então eram homens desenhando, eram homens escrevendo, logo o conteúdo era voltado para meninos e homens que não estavam fazendo nenhum tipo de julgamento crítico ali em cima. E foi assim que chegamos nos desenhos mais bizarros de anatomia. Sério, como pode artistas que são tão bons, que têm técnicas tão maravilhosas, que têm um traçado tão bonito, conseguem errar tanto na anatomia propositalmente? Mas mesmo assim os quadrinhos sempre tiveram muitas fãs, mulheres, meninas, que então foram elas que começaram a chamar nossa atenção para esses problemas. Como por exemplo a artista Renée Delis, não sei muito pronunciar o nome dela, mas ela pegou e assim, ela fez todo o trabalho. As mulheres realmente, mais uma vez se superando, e ela foi muito generosa, e não só em apontar o problema, como trazer a solução. Ela apontou então 7 grandes problemas das representações das mulheres nos quadrinhos, e mostrou como a gente poderia facilmente corrigir, facilmente. Então ela pegou essa pose que geralmente é feita, né? E ela fez a versão que como seria mais legal pra gente e melhor pra todo mundo, porque ia fazer mais sentido. As super-heroínas nos quadrinhos são simplesmente sexualizadas. Elas são objetos desenhados para meninos, homens,
apenas admirarem. Porque, sendo realista, nenhuma dessas poses faz sentido. É muito característico que eles desenhem a mulher assim, com a bunda pra frente e o peito também, o que na realidade, se você já viu uma mulher, você deve notar que isso não é possível. Mas nos quadrinhos é feito, porque eles querem realmente sexualizar a mulher. É tudo sobre prazer sexual. Cadê a personalidade ou a força dessas mulheres? Porque elas são super-heroínas, elas salvam o mundo. Eles não tinham interesse de forma alguma em mostrar isso no design. Tanto que elas não apresentam músculos como os homens, que provavelmente elas iam precisar para todas essas atividades físicas. Ela mostrou como a expressão também é sempre feita para ser sexualizada, os lábios cheios e esse olhar é meio... Você sabe do que eu tô falando, então ela corrigiu isso também. Além disso, os peitos que anatomicamente não fazem sentido com a roupa, porque a roupa tá desse jeito. Ela também falou que se fosse ser real, se as mulheres iam estar praticando, né, atividades físicas, elas provavelmente usariam tops de ginástica. Faz muito mais sentido. As poses das mãos também, ela reparou até nisso, que a mão da mulher é sempre de uma forma suave, nunca pra mostrar força ou dominância, como ela provavelmente precisaria, sendo uma super-heroína. Ela também fala de novo sobre a pose e sobre o salto, que não seria nada prático na realidade. Eu vou deixar o link aqui embaixo de uma matéria falando sobre esse caso, mas nós não acabamos aqui. Ela não foi a única pessoa a tentar mostrar isso graficamente. Tem um projeto incrível chamado The Hawkeye Initiative, ou a iniciativa do Gavião Arqueiro. Pobre personagem. E isso já faz um bom tempo, minimamente eu vejo aqui os posts são de 5, 6 anos atrás. O que um conjunto de pessoas fez foi pegar então imagens hipersexualizadas de quadrinhos que não faziam sentido nenhum, que eram inapropriadas, e colocaram o Gavião Arqueiro no lugar pra chamar atenção. Tipo, por que estão desenhando as mulheres assim e os homens normal? Isso não faz sentido. Eu vou deixar algumas aqui, porque são simplesmente assim. Nada explica tão bem o que eu tô querendo dizer quanto essas imagens. E um dos comentários que eu vi agora nesse post recente do artista foi uma pessoa falando tipo, ah, então não pode mais agora desenhos eróticos. E assim, ninguém falou nada sobre isso. Era pra ser uma capa de gibi, não era? A gente não tava falando de quadrinhos? A gente entendeu tudo errado? Como assim? Ilustração de quadrinhos deve servir à história. Era pra ser um design de personagem. E um bom design de personagem é quando você retrata graficamente toda a história daquele personagem, tudo que ele passou, os traços dele tem que fazer sentido com o contexto, com o arco de personagem que vai se formar ali. E não é isso que a gente tá vendo. Então, com certeza, os personagens masculinos também são muito estereotipados e seguem padrões muito rígidos de beleza nos quadrinhos, que os próprios homens estão desenhando, então eles são super fortes. Só que note que mesmo esse estereótipo que é retratado é sempre no sentido de enaltecer o homem, então é sempre pra ele ficar mais forte, mais ágil, mais dominante, mais seguro de si. É sempre sobre ele ser maior. São sempre atributos que iriam, teoricamente, ajudar na vida de um super-herói. E o que a gente vê com as mulheres é justamente o oposto. É sempre no sentido de subjugar, de hipersexualizar, de ser um objeto, de estar servindo aos homens, sejam os personagens masculinos da história ou, mais provavelmente, aos leitores desses quadrinhos. E o que, claro, que me irritou tanto nessa publicação do artista foi o fato de ser uma brasileira. E eu sou uma mulher brasileira e a gente sabe muito bem como nós somos estereotipadas. Se você não sabe ainda, desculpa te contar, mas se você for lá fora e você falar que você é brasileira, é muito possível que você receba olhares tipo, sabe? Infelizmente, o estereótipo da mulher brasileira sexualizada está mundo afora e pervertidos podem se
aproveitar disso e automaticamente, ao você dizer que você é brasileira, eles que não têm nenhum tipo de noção irão associar com o sexo. E é muito triste porque a gente tá batalhando muito pra quebrar isso. Gente, nós somos mulheres incríveis. As brasileiras, cara, elas passam por tanta coisa. Pra viver no Brasil, pra sobreviver como uma mulher no Brasil, já é difícil. E daí a gente tem toda essa diversidade de mulheres maravilhosas, não só sobrevivendo, como assim, vivendo vidas incríveis e conseguindo crescer e batalhando pelo que é delas e pelo que elas acreditam. E sempre que você for indo mais a fundo, vai ficando mais difícil. As minorias vão sofrendo mais e mais. Então, se é difícil ser uma mulher no Brasil, ser uma mulher negra no Brasil é mais difícil ainda. E se já é difícil ser uma mulher negra e gorda no Brasil, é mais difícil ainda. E pra continuar, ser uma mulher negra, gorda e pobre no Brasil é mais difícil ainda. E essas, sinceramente, são palavras bem fortes pra eu dizer. Eu não gosto de ter que dizer isso, mas é verdade. Quanto mais o recorte social de minoria, mais difícil é. Então, enquanto eu tô aqui, sabe, lutando por isso, que pode parecer pequeno, esses detalhes, que não são detalhes, estão em toda a nossa sociedade. Em um momento é aqui no quadrinho, em outro momento é numa propaganda de cerveja, que a gente vem batalhando há muito tempo para que eles parem de fazer essas propagandas objetificando as mulheres. Se você jogar no Google um pouco desses assuntos, você vai achar muita coisa. E eu acho que a gente tem que parar mais um dia só para conversar sobre padrões de beleza. Mas aqui hoje é principalmente focado nos quadrinhos e como isso é tóxico pra gente. Porque, primeiro de tudo, essa hipersexualização sai dos quadrinhos, não é só na página. O menino que consome isso pode crescer e se tornar um adulto assim. O cara que tá desenhando provavelmente tem essa visão. E a partir do momento que você vê a mulher com inferioridade, com esse olhar de apenas um objeto sexual, é aí que vem a violência contra a mulher, é aí que todos os nossos problemas, é aí que a nossa vida se transforma em um espaço inseguro de conviver, que a gente não pode sair à noite, que a gente tem que tomar cuidado com a roupa que a gente usa. Sendo que, na verdade, o problema não tá na gente, está justamente em quem comete essa violência e nos homens que estão constantemente reproduzindo esse jeito de pensar. Então, quando a gente tem uma representação assim na sociedade, ela só tá fazendo aquela manutenção no problema, ela tá reafirmando todos esses ideais ruins que a gente batalha contra. E não nos ajuda em nada, como eu disse no comentário. E daí também tem o outro lado, que é o homem, o menino que crescer consumindo esse tipo de conteúdo vai ficar muito frustrado. Sejamos sinceras, porque essa não é a realidade. E, de novo, essa frustração pode se manifestar de formas estranhas, talvez até violentas, ou simplesmente ele vai conseguir sendo machista e reproduzindo coisas desse tipo, defendendo o artista e sendo um grande fã desse tipo de coisa, porque é isso que ele vai esperar das mulheres. E ele nunca vai receber isso, ele nunca vai ver isso. Então, essa vai ser uma existência bem frustrada e eu sinto muito. Olha como eu sou generosa, eu tento olhar até pro lado de quem atrapalha a nossa vida. Ai, a vida deles vai ser difícil. Então vamos combinar agora. A gente nunca mais vai desenhar mulheres desse jeito. Porque não são só homens que desenham assim. A gente aprende a desenhar assim. Eu te contei que eu aprendi a desenhar com quadrinhos no começo. Então era muito possível que eu continuasse. Eu nunca desenhei uma mulher assim, porque sinceramente eu nem comprava esse quadrinho com uma capa dessas pra mostrar como repele realmente as meninas e as mulheres, porque é inapropriado. Mas muitos de nós e pessoas que podem estar assistindo aqui esse vídeo podem ter aprendido a reproduzir essa imagem, o que é super compreensível porque a gente tenta aprender como? Reproduzindo. Então agora eu peço que, por favor, a gente reflita muito sobre como a gente está desenhando pessoas e coisas e ideias. Faz sentido? A gente pode estar ofendendo alguém? Será que a gente está desmerecendo uma cultura? Será que a gente está ofendendo alguém? Porque tem limites, porque a chamada liberdade artística e a liberdade de expressão às vezes é usada como escudo para pessoas que querem silenciar outras, como esse artista literalmente fez com a gente de apagar nossos comentários. Como que isso é liberdade de expressão se você me calou? Eu não tenho liberdade de expressão, só você? Então cabe a nós ser artistas melhores e pessoas melhores, porque a gente tem um grande poder nas nossas mãos. Design, desenhar, representar e postar é um grande poder que a gente tem sim, e nem sempre a gente nota. A arte vai muito além da técnica. Sinceramente, aprender a desenhar
todo mundo faz. Afinal de contas, é técnica, é algo que pode ser reproduzido, é uma forma de fazer. Ele desenha bem? Ele desenha bem, mas isso pouco me interessa. Eu quero saber qual a sua arte, o que você quer dizer, qual o seu olhar. O artista tem tudo isso por trás, é a pessoa que pensa, é a pessoa que cria e que de fato tem algo a dizer. E as meninas e mulheres que têm interesse em trabalhar com quadrinhos, eu peço que, por favor, entrem nesse ramo se esse é o sonho de vocês. A gente precisa de mais mulheres em todas as artes para mostrar o nosso ponto de vista, as nossas histórias. Então escrevam, desenhem, criem e sejam felizes. Aos poucos a gente vai deixando esse mundo um lugar mais seguro para todas nós. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não deixem essa conversa parar. Falem com seus amigos, com outros artistas que vocês conhecem, enviem coisas. Eu fiquei muito feliz em saber hoje que teve um amigo meu que viu esse mesmo post perturbador desse tal artista, e ele viu também que lá nos comentários, apoiando o cara, tinha um artista que ele gostava muito. E ele se deu o trabalho de mandar uma mensagem no direct falando tipo: oi, cara, eu sou o seu fã, mas isso não tá muito legal aqui não, você apoiando esse outro artista, essa publicação que você comentou é bem perturbadora e xenofóbica. E foi muito legal, a gente precisa de homens mais ativos também nessa conversa, porque o problema não é só nosso, é de todos nós, está em todos os lugares, é estrutural. Enfim, nos vemos nos próximos vídeos, e é isso. Cuidem de vocês, cuidem dos outros à sua volta, e eu acho que sim, a gente pode transformar esse mundo. Há coisas que só você pode criar.